E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai contar histórias de viagem. Solta a vinheta. Nesse vídeo a gente vai contar pra vocês algumas histórias que deram errado, seja com a gente, com algum amigo ou com algum conhecido. Porque nem toda viagem é perfeita. Aliás, nenhuma viagem é perfeita. Sempre tem alguma coisinha que dá errado, alguém fica doente, ou você esquece alguma coisa em algum lugar e depois tem que voltar lá pra procurar. E tudo isso vira depois história pra contar. Então é isso que a gente tá aqui pra fazer hoje. A gente vai aproveitar essa oportunidade pra aprender com os erros dos outros, porque sai muito mais barato, né? Toda vez que a gente erra, dói pra caramba, dói às vezes no bolso. Quando é o outro que erra e a gente consegue ver e aprender, é muito melhor, né? Então, a gente já aprendeu com os nossos erros, já aprendeu com os erros de outras pessoas e a gente vai te ajudar também a fazer isso. A primeira história é sobre seguro-saúde. Dica essencial: não viaje sem seguro-saúde. Aconteceu uma vez aqui da mãe de uma amiga nossa que estava aqui de férias ter passado mal e ela pediu a nossa ajuda. Gente, eu não falo nada de inglês, minha mãe também não. Vocês conseguem ir no hospital comigo para ajudar a gente? Claro, vamos lá. Fomos todos nós pro hospital porque ela tava com uma dorzinha aqui, umas pinçadas atrás da orelha. E chegou no hospital, qual foi a primeira coisa que a pessoa perguntou lá, a atendente do hospital? Tá com seu seguro-saúde? Cadê o seu seguro-saúde? Não, não tenho seguro. Então, olha só, para você só dar oi aqui pro médico, praticamente, são $300. Lá na consulta, ele vai te falar o que você tem que fazer. Se tiver que fazer algum exame, se tiver que fazer alguma internação, alguma cirurgia, sei lá o que vai acontecer, qual vai ser o diagnóstico que ele vai te dar. Aí, e os gastos podem ser de acima de 300, pode chegar até $15 mil. Mas isso a gente não tem como saber agora, só depois que ele te examinar. E aí ela regalou o olhão: não, vambora, eu vou pegar o avião aqui e vou ver o que é isso só no Brasil. Então, gente, não viaje sem seguro-saúde. A gente já teve uma outra história aqui que agora com a gente. O Felipe passou mal, comeu muito camarão, teve uma infecção alimentar, sei lá o que ele teve, e precisou de atendimento médico. A médica foi no nosso hotel. Tava com seguro, obviamente, né? Tava com seguro. Fez o atendimento médico, deu medicação, deu injeção e a gente não pagou absolutamente nada por isso. Então aí você já vê a diferença de quem tá viajando sem seguro e de quem tá viajando com seguro. Não caia nessa furada. O seguro é muito barato em relação a todos os outros produtos de viagem que você vai comprar. Então não tem por que viajar sem ele. O custo é muito baixo, né, em relação ao total da viagem. Então, com certeza é uma coisa que, se você for cortar, corta um restaurante, corta uma refeição com o personagem, mas não corta o seguro viagem do seu orçamento, porque isso é muito importante. Outra história de viagem aconteceu, infelizmente, com um cliente nosso. Ele entrou em contato já com as passagens aéreas compradas, o hotel reservado, só faltava comprar os ingressos. Ele falou: vou no dia tal, volto no dia tal e vou visitar tais partes. Pode ver pra mim? Nós viemos. Fizemos a venda para ele comprou os ingressos foram emitidos, e aí um pouco antes do embarque, lá, sei lá, um mês antes da viagem acontecer, ele mandou um e-mail dizendo que estava muito triste e que infelizmente o visto dele tinha sido negado. E aí eu falei: poxa, mas você comprou a viagem toda sem ter o visto? Ele: pois eu cometi essa falha, eu não achei que pudesse dar errado, porque tem muita coisa aqui no Brasil para comprovar e tal, não sei o que, achei que o visto ia dar certo e comprei tudo antes. Gente, não façam isso. O visto tem que ser a primeira coisa, passaporte e visto. Tá tudo ok com a documentação? Aí sim você começa a pensar em comprar o restante da viagem, porque o custo é muito alto e muitas coisas não são reembolsáveis. Então é um prejuízo financeiro que você vai ter. E um custo que você poderia ter evitado se você tivesse segurado a ansiedade. Primeiro, faz toda a documentação, passaporte e visto. Tá com isso na mão? Tá com isso pronto? Aí você começa a pensar na viagem. A terceira história é bastante recorrente e é relacionada à perda de voo. Isso acontece mais do que você pode imaginar. E o grande vilão que tem sido responsável por isso ultimamente são as promoções das passagens aéreas. Você compra lá na promoção e nem se dá conta de que, claro, o valor era muito baixo, valeu a pena, as datas eram legais, você podia viajar, mas a conexão era isso aqui, 45 minutos, 1 hora entre um voo e outro. E aí quando você vem para os Estados Unidos, a primeira entrada sua, né, você chegou aqui, a primeira cidade onde você vai fazer a imigração. E a imigração às vezes demora, tem fila, depois da imigração você tem que pegar às vezes a sua bagagem para redespachar. E aí o que acontece?
você sai do avião, perde 20 minutos ali, mais meia hora de fila, 15 minutos na imigração, mais meia hora, aquela 1 hora que você tinha entre um voo e outro, acabou. Você vai chegar no portão para embarcar e o seu voo de conexão já saiu. Você simplesmente perde o voo porque a conexão era muito apertada e na hora de comprar passagem você não ficou atento a isso. Um outro vilão com relação a isso é a pessoa trabalhar sempre com o melhor cenário. Não faça isso, trabalhe sempre com o pior cenário. Exatamente. Qual é o pior cenário? Eu chegar na imigração e ter uma fila lá de 1 hora, eu chegar na imigração e o cara cismar com a minha cara e me mandar pra salinha, e aí eu ficar lá 1 hora explicando algo que não precisa nem ser explicado. Ou a bagagem ser extraviada e você tem que ficar no balcão da companhia aérea lá tentando pegar para despachar de novo. Ou o seu voo de ida, o primeiro voo, saiu atrasado do Brasil. Tudo isso pode acontecer, são imprevistos de viagem. A gente já passou por todos eles e a gente sabe, você tem que contar com o pior cenário. O máximo que vai acontecer é você chegar com folga no seu último destino. E aí o que vier é lucro. Então, na hora de comprar passagem, fica atento para essa questão da conexão. Tenta pelo menos pegar um voo com 2 horas de intervalo entre um e outro, principalmente se tiver imigração nos Estados Unidos. Principalmente em Miami, que é um dos lugares mais cheios. E a última história de viagem tem a ver com perda. Muita gente perde muita coisa aqui. A gente também já perdeu, só não perdeu a cabeça porque estava grudada no pescoço. E a história que a gente mais ouve aqui é: poxa, perdi meu celular, perdi minha mochila, perdi não sei o que, perdi não sei o que lá, perdi minha câmera fotográfica. Passaporte, né? Perdi carteira com dinheiro, passaporte. A última história foi que a pessoa esqueceu a câmera fotográfica com todas as fotos. Na hora de ir embora, ela esqueceu na caixinha do raio-x do aeroporto, e aí ela tá pedindo ajuda pra gente localizar a câmera dela. Mas já tivemos histórias aqui de pessoas conhecidas nossas que já perderam todos os passaportes. Eu já perdi. Óculos, né? Óculos, toda hora eu perco. Já perdi mochila no parque. Amigos que já perderam celulares, clientes que já perderam celulares e pediram nossa ajuda para localizar. Enfim, você pode perder tudo, inclusive seu filho. Então... Já aconteceu isso, que esqueceu na van, lembra? A gente tem uma história, a empresa que a gente indica para fazer transporte aqui dos nossos clientes, o motorista ligou pra gente e falou assim: gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer aqui. Eu tô aqui dentro da van, tranquilo, sozinho, daqui a pouco meu telefone toca, o passageiro ligou e falou: meu filho tá aí? Eu falei: como assim teu filho? Meu filho não tá aqui. A gente chegou aqui no hotel, tô dentro do quarto agora, senti falta do meu filho. Que? Então peraí. Aí foi lá, parou o carro, abriu, o garoto tava lá no último banco da van, na cadeirinha, dormindo. Naquela correria, cansaço de parque, de mochila, carrinho, tira a bolsa, compras, tudo, eles foram embora e deixaram o garoto dormindo dentro do carro. Então qual é a dica para você evitar que isso aconteça? Como você tá num lugar estranho, uma viagem internacional, um monte de coisa para se preocupar, horário, passaporte e bagagem, você está fazendo uma rotina completamente diferente do normal. Então preste muita atenção, principalmente nesses momentos de transição, chegada em aeroporto, check-in em hotel, troca de bagagem, chegada e saída de restaurante, você com mochila, com compras, um monte de coisa, presta muita atenção. Se você tiver, por exemplo, um problema com perda do seu celular, é bom você ter o seu celular sempre ativado, com um chip americano, com uma linha que você possa ligar para ele, alguém atender, porque é muito comum, né? Logo que você perde, você dá uma ligada e a pessoa que atender, você fala: esse telefone é meu, perdi, pode me entregar. Então, se você tiver conexão, é muito mais fácil. A conexão que eu digo de estar online. Se você estiver tirando foto com seu celular, todo dia de noite, quando você chegar no seu hotel, descarrega as fotos daquele dia. Porque se você perder o seu celular e ninguém achar, vão junto todas as suas fotos da sua viagem. Então, isso é essencial. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho computador? Não tem jeito. Só vai ter como descarregar através de um computador. Então, se você tem um notebook aí na sua casa, leva para viagem para você poder fazer esse procedimento aí todo dia de noite. É chato? Eu não queria carregar meu computador? É o único jeito. É o único jeito de você garantir que você não vai perder suas fotos junto com o seu celular. E se você perder qualquer coisa dentro dos parques, dentro dos shops, né? Vamos no Shopping Center. Perdendo o Shopping Center. Dentro de qualquer parque, dentro de qualquer shopping, outlet, essas coisas, vai no Lost and Found, que é o centro de atendimento ao cliente. Achados e perdidos, né? Isso, o famoso achados e perdidos. Na Disney, por exemplo, se você chegar lá, a última vez que eu fui no Lost and Found foi para achar um óculos que eu perdi no parque.
um doce. E aí o cara tem lá, que dia que você perdeu? Perdi nesse sábado. Então peraí que eu vou lá na gavetinha do sábado. Aí vem ele com uma bandeja cheia de óculos de quem perdeu o óculos naquele dia. Que dia você perdeu? Na terça. Aí vem ele com outra gavetinha. Então assim, tem uma organização. Já aconteceu da gente ter um cliente aqui que perdeu o celular no Florida Mall, ligou pra gente e a gente, do escritório, conseguiu localizar pelo aplicativo da Apple. Aplicativo da Apple que localiza. Então assim. Porque tava com chip também, porque se tivesse offline total não ia conseguir rastrear. Tem jeito de achar? Tem. Mas pode ser que não esteja no seu dia de achar. E muita atenção quem estiver viajando com um grupo grande, porque sempre acha, meu pai tá vendo o meu filho, né? A tia tá vendo o ciclaninho, o fulano tá vendo o beltrano, e no final das contas ninguém tá vendo ninguém. E é muita coisa pra ver, você fica voado. Minha mochila tá não sei quem. Minha mochila, tua mochila tá comigo? Não, não tá não. Cada um cuida do seu. Se você tem filho, põe uma mochilinha, aquela que é de coleira. Na época que eu vim aqui quando eu era criança, meus pais usavam uma coleira mesmo, de uma presilha aqui em mim, a outra presilha no meu pai, e o meu irmão uma presilha nele e outra presilha na minha mãe. E era uma cordinha no meio, para eles não se perderem da gente, porque quem se perde são os adultos, não são as crianças. Tá? Então essas foram as histórias de viagem desse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado e que elas tenham te ajudado a você, matutar aí todos os imprevistos que podem acontecer na viagem. Pensar nas coisas que vocês talvez não estivessem pensando. Não vem achando que todas as viagens são perfeitas, porque elas não são. Mas no final da viagem sempre vira história para contar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai contar histórias de viagem. Solta a vinheta. Acho que não deu pra pegar, não. Vai. Nós vamos contar pra vocês aqui nesse vídeo algumas histórias de viagem que aconteceram. Peraí, tu ficou engraçado porque eu tava distraída e quando você falou eu fiz assim. Tá. Nesse vídeo a gente vai contar pra vocês algumas histórias de viagem que aconteceram. Vai ter muito erro esse vídeo.